Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar, baseado no Salmo 92, sobre a alegria e os frutos de quem conhece verdadeiramente o Senhor. Eu digo que as pessoas precisam ser evangelizadas direito, não de qualquer jeito. A diferença é tremenda. Se você explica um determinado assunto pela metade, falando por alto, e não dá tempo de a pessoa entender, não espere que ela entenda bem aquilo. Ela pode entender bem distorcidamente. Você não deu tempo, não foi didático, não se certificou de que a pessoa estivesse entendendo. Nós precisamos que cada pessoa seja evangelizada direito, para que quando ela se converter, seja uma conversão mesmo, verdadeira, a pessoa arrependida de pecados e decidida a viver uma vida nova. A maioria dos crentes não está assim. Eles não têm convicção do seu pecado passado, lembram até com saudade do seu passado, que eram bonzinhos, que eram isso e aquilo e faziam coisas boas. Eles veem justiça própria, merecimento diante de Deus, e isso faz com que eles se ensoberbeçam. Grande parte dos crentes de igreja hoje são soberbos. Eles não têm um temor a Deus, porque eles são bonzinhos, eles andam com a vida direita, como o Jó. O Jó passou grande parte do livro dele declarando a sua bondade. Ele era justo, correto, ajudava os outros, socorria os pobres e não entendia por que ele estava sofrendo. Aquele sofrimento era uma consequência de erros que ele não tinha cometido, ele não entendia isso, afinal de contas ele tinha uma justiça própria muito apurada, ele era muito bom. Quando Deus apareceu para ele e ele viu Deus manifesto de muitas maneiras, ele tremeu, ele se humilhou e disse: Senhor, eu sou indigno. Quem sou eu para discutir com o Senhor? E se humilhou. Eu gostaria de ver essa humilhação na maioria dos crentes, humildes, quebrantados, reconhecendo o seu pecado, a graça, valorizando a graça de Deus, o perdão que eles receberam. Mas não é assim que a maioria dos crentes funciona. Eles são soberbos, são donos de uma justiça própria invejável. Eles julgam os outros porque eles são bons, são corretos, andam direito. Igreja que tem a boa doutrina e por aí vai. É triste isto. No Salmo 92, nós encontramos essa expressão: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome desde a parte da manhã e até durante as noites também, com instrumentos vários, com muita alegria, celebrando o Senhor por causa dos seus grandes feitos e exultando por causa de suas grandes obras. Você vê esse ambiente nas igrejas, aquele louvor tremendo, maravilhoso, gente pulando de alegria, celebrando o Senhor por causa dos grandes feitos do Senhor? É assim que você vê o povo? Claro que não. Nas igrejas, eles precisam ser animados, conduzidos pelo chamado ministério de louvor, que vai lá para frente tentar animar o povo. Infelizmente, é assim, mas quem conhece o Senhor, está no versículo 5, quão grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. A gente fica extasiado na presença de Deus. Está faltando isso, a presença de Deus, o temor a Deus.
aquela manifestação do Espírito, trazendo convicção de pecados entre as pessoas. E quando nós concebemos isso, entendemos isso, os grandes feitos do Senhor na nossa vida, nós não podemos fazer nada mais do que nos rendermos, nos derramarmos, chorarmos e entregarmos o nosso coração todo e renovar nossos votos ao Senhor. Agora o Salmo 92 também diz no versículo 6, o inepto não compreende essas coisas, o estulto não percebe isto. Ainda que eles brotem como a erva e floresçam no mundo, nada obstante eles serão destruídos para sempre, porque Deus é o Altíssimo eternamente. Veja a grande diferença. Crentes que se dizem crentes, a gente não sabe, a não ser que eles digam. A gente não percebe, não tem alegria da salvação, não falam de Jesus, não evangelizam ninguém, nunca discipularam ninguém, não têm alegria, não sentem o seu pecado. Afinal de contas, eles são bonzinhos. Eles não sentem o seu pecado. Eles estão classificados aqui nos versículos 6 e 7. Infelizmente, são crentes que não compreendem a obra da graça. Se você entendesse a obra da graça, o perdão que foi pago por um alto preço lá naquela cruz, o sangue derramado para que você tivesse seus pecados perdoados, você choraria o culto inteiro na presença de Deus, glorificando o Senhor. Mas quem não acha que tem pecado, não sente isso, não valoriza a graça, não se alegra com a salvação, muito menos fala para os outros dessa salvação. Crentes desse jeito vão para onde? Serão destruídos para sempre. Infelizmente, o inferno vai estar cheio de crentes que não entenderam a obra da cruz, não morreram para o mundo, não morreram para o seu eu, cheios de justiça própria, cheios de si, acham que têm merecimentos e não precisam de Deus. Mas aquele que ama o Senhor se alegra, ele pula igual pipoca, ele se regozija no Senhor, ele glorifica a graça de Deus, ele proclama o Senhor, exalta a Deus que o livrou, que o salvou, ele reconhece as grandes obras do Senhor, os pensamentos de Deus que profundos são, ele glorifica, ele solta a voz, ele derrama o coração, ele derrama as lágrimas, ele se alegra na presença do Senhor pela obra maravilhosa de salvação, porque ele sente isso, ele sabe de onde Deus o tirou, do lamaçal onde ele foi resgatado. Como está você? Você se alegra assim? Glorifica a Deus pelo que o Senhor fez na sua vida? Ou você é daqueles que se sentem bonzinhos e que talvez Jesus nem precisasse vir aqui por sua causa, porque você não tem tanta coisa errada assim, mas também não se alegra com a salvação, muito menos passa isso para os outros e vai levando a vida assim de crente? Como está você? Pense nisso, entenda essa diferença total entre alguém que tem temor a Deus e reconhece a graça e se alegra pela salvação e aquele que apenas é crente religioso. Como está sendo você?